Olá, sejam muito bem-vindos ao Weekly Thoughts, os nossos pensamentos e comentários semanais no Empowered Brand Channel. Hoje tenho comigo o Pedro Pires. Olá Pedro, bom dia, obrigado por estares connosco. Olá, bom dia, obrigado, o prazer é meu. O Pedro Pires é fundador e diretor criativo da Solid Dogma e conselheiro da Empower Brands Community, e é com ele que vamos olhar esta semana um dos grandes temas que marcam a atualidade, e sabendo também aqui que a Solid Dogma é uma agência criativa que se diferencia pelo caminho que tem feito na comunicação através da arte e cultura, era quase inevitável eu pedir ao Pedro para vir comentar aquilo que tem sido o impacto, enfim, da pandemia neste universo. Pedro, e vamos começar por falar das novas regras do Ministério para os subsídios deste ano. É uma das notícias que tu queres comentar. Porquê? Porque me parece que é um início de ano diferente, ou seja, eu creio que ano passado o Ministério, quando se deu esta questão da pandemia e do confinamento, houve ali alguns tiros dados ao lado e mal geridos do ponto de vista de comunicação também. Acho que a forma como o Ministério estabeleceu a relação com os agentes culturais não foi muito ponderada do ponto de vista dos impactos que isso poderia provocar e do ponto de vista, no fundo, da percepção da realidade ou da consciência que nós temos de que o Ministério percebe qual é a realidade. Nós, os agentes culturais, não nós, o público em geral, eu não me incluo nos agentes culturais especificamente, mas no público em geral, mas acima de tudo eu acho que era essa a questão. E acho que desta vez a estratégia é diferente, a mensagem é muito clara, é simples, não tem complicações, para além de que é útil, verdadeiramente útil, ou seja, o que estamos a falar é de haver um conjunto, um investimento considerável, portanto de muitos milhões de euros, sem concursos, onde, na verdade, existe um levantamento das entidades que costumam ser subsidiadas ou concorrer e, portanto, todas elas poderão aceder a estes fundos, que serão a fundo perdido, não terão, portanto, a parte concursal que costuma haver através da DGAs e, portanto, vai-se tentar, segundo o que eu percebo, menorizar um pouco de forma transversal os impactos que o confinamento e que a pandemia está a ter nas pessoas. E, ao mesmo tempo, existe um subsídio direto para os profissionais da cultura, segundo o que sei, segundo o que ouvi também alguns comentários de quem está na área, não cobrirá todos os profissionais porque existe, depois tem a ver no fundo, com a normalização das profissões ou não profissões e do elencar das profissões, elas estarem ou não dentro do âmbito depois legal dos subsídios. Mas pronto, no fundo acho que a iniciativa é positiva, acho que é muito direta, acho que a comunicação mudou, espero que isto seja o início de uma relação diferente dos agentes culturais com o Ministério da Cultura, e acho que neste momento a única coisa que o Ministério podia fazer é aquilo que fez, é pegar no dinheiro que tem e distribuí-lo de forma o mais justa e o mais equilibrada possível pelos agentes culturais, porque neste momento não há muito mais soluções. E, portanto, acho que em termos de comentário, acho que é importante essa notícia e relevante para 2021. Pedro, se calhar muitos de nós não sabiam, eu confesso que também não sabia, portanto, culpa aqui para a minha ignorância nesta matéria, mas também vais falar aqui de um tema que tem a ver com os artistas que estão, nesta altura, a dar um contributo com o seu trabalho no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. E queres falar de artistas que, enfim, já são bem conhecidos. Que trabalho é este? Como é que eles estão a envolver? O que é que tu destacas aqui nesta colaboração? Acima de tudo, acho importante que tenha havido a iniciativa por parte do Estado de convidar um conjunto de agentes culturais para participar naquilo que é a abertura e a presidência portuguesa da UE, do Conselho, especialmente no momento, isto foi muito interessante porque houve aqui um paralelismo, eu estava a trocar e de certa forma isto toca-me a mim, não é? Porque o Vils está envolvido e a Underdogs de alguma forma também, mas o Vils enquanto curador, e estávamos a trocar
imagem, ele estava a enviar imagens daquilo que estava a acontecer na entrada da presidência do Conselho e, ao mesmo tempo, estava a acontecer aquilo no Capitólio. E era muito interessante e nesse momento houve ali um orgulho particular da minha parte, não só em ser português, mas em ser europeu e não estar naquele sítio. Ou seja, havia uma diferença. Enquanto estavam a inventar o Capitólio, nós estávamos a construir, nós portugueses, o Vils em particular, e os artistas estavam com ele, a construir uma peça monumental, mais de 20 artistas, na entrada da presidência do Conselho. Eu acho que isso é muito importante, é muito simbólico, mas é muito relevante para o momento atual. Acho que o governo ter tido essa iniciativa também é positivo. Não é só, portanto, o que aconteceu, existe uma peça bastante grande criada pelo Alexandre e por 20 outros artistas na entrada da presidência, portanto, do edifício, mas existiram também, há uma peça também do Bordal, o Bordal também colaborou, e existem depois também o projeto envolvendo a mestra Inês Joana Carneiro e o encenador Tiago Rodrigues, que vão também ter intervenções durante o tempo desta presidência, portanto, estes 6 meses que vai decorrer a presidência, e acho que é super relevante darmos este sinal, darmos um sinal que a questão cultural é muito importante quando estamos a falar da gestão da vida pública e da vida política, e creio que também aqui acho que é um sinal positivo neste momento para o lado mais cultural, perceber que, por um lado, o Governo está a fazer isso, e eu, particularmente, perceber que o Vils e o Alexandre aproveitou esta oportunidade para, mais uma vez, abrir espaço para 20 outros artistas poderem colaborar naquilo para o qual ele foi convidado. E, portanto, acho que isso é um aspecto muito relevante, que me toca a mim particularmente, no qual eu tenho muito orgulho, porque acho que é essa atitude que está certa, é isso que a Interlog se faz muito no seu trabalho diário, né? E ao longo dos anos. Por sinal, está a fazer 10 anos que faz esse trabalho, fez agora, e, portanto, acho que é muito relevante termos este momento simbólico e esta utilização positiva da cultura no momento em que o mundo, no fundo, não tem grandes razões para estar feliz. Agora sim, melhor um bocadinho. Ontem temos ali a primeira luz ao fundo do túnel, vamos ver, depois destes 4 anos infernais, perceber o que é que esta nova administração pode trazer aos Estados Unidos e ao mundo, mas acho que do lado da Europa é importante começar uma presidência com esta mensagem. E por último, e não menos importante, queres também dar aqui exemplos muito concretos de como é que as marcas podem, de facto, ajudar, o que elas podem fazer neste momento tão dramático, enfim. Há aqui 2 outras iniciativas que eu gostava de aflorar muito rapidamente. Uma tem a ver com o Mural 18, que é uma iniciativa da Associação de Municípios de Lisboa, e que criaram uma plataforma online, o Mural 18, onde vão acontecer um conjunto de iniciativas, portanto, que vão envolver muitos artistas, e portanto, até setembro, nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, e com um conjunto de muitos artistas, mas existe desde poesia, teatro, espetáculos, performance, concertos, tanto de pessoas como a Companhia de Teatro do Ar de Mafra, ou o Dot Trips, ou os próprios Dead Combo, ou a Companhia Dançar. Portanto, há um conjunto de iniciativas que vão permitir que um conjunto de artistas e que pertencem que a área metropolitana possam continuar a exercer a sua profissão. Eu acho que isso é muito importante. Mais uma vez, acaba por ser o Estado, neste caso através dos municípios, a tomar a iniciativa, e acho que tem que ser, não há outra forma neste momento. Por outro lado, a outra forma é esta que está a acontecer, e eu gostava de demonstrar, no fundo, os meus parabéns pelo sentido de oportunidade que a Fox teve neste momento, pelos intervalos, por aquilo que está a fazer nos intervalos, e dar os meus parabéns ao Eliton e à equipa criativa e à Catarina Barradas e à equipa criativa da Fox, porque acho que as marcas têm que olhar para isto, têm que olhar para este momento e perceber que há formas de, dentro daquilo que é a sua atividade normal, poderem ajudar e poderem colaborar com este setor, que é um setor
invariavelmente, juntamente com o setor do turismo, da restauração, vai sofrer, vai continuar a sofrer no mínimo nos próximos 6 meses bastante. Acho que esta iniciativa dos intervalos, de ir buscar os artistas e os colocar nos intervalos, portanto, uma coisa que é um espaço que já existe, né? E no fundo, e é cedido pela marca para dar visibilidade e dar palco a estes artistas, acho que é super importante. Temos o Dino, temos a Capicua, temos muitos a utilizarem este espaço, e acho que é um ótimo exemplo de como as marcas podem pegar, e espero que outras marcas em Portugal possam usar as agências com que trabalham e, no fundo, as pessoas que gravitam em torno delas para ter este tipo de ideias e para abrir, dentro daquilo que é a sua atividade e as suas possibilidades, abrir espaço e contribuir um pouquinho para amenizar, no fundo, esta situação e dar ânimo a este setor, que é preciso, porque é o setor que nos dá ânimo a nós. E sem ele, nós também não temos ânimo. Fica essa sugestão, também apelando aqui um bocadinho à iniciativa privada, não é? Não só claro, sim. Para ajudar neste tempo a cultura e os artistas. Olha, Pedro, é também já uma tradição, não terminamos nunca estes nossos comentários sem pedir uma sugestão de cultura e lazer. O que é que tu queres sugerir em tempo de confinamento? Pois, eu sugeria a questão do Mural 18, acho que o Mural 18 vai estar, tem uma plataforma que vai estar online, é acessível a todos. Sugeria e dava as boas-vindas ao regresso do corpo do bicho, né? De como é que o bicho mexe. Acho que é uma das boas coisas do confinamento, é podermos continuar a aceder a isso. Mas não só, existem muitas outras coisas a acontecer, existem outra plataforma online que é Wash Your Hands and Say Yeah, que está no Facebook, que também está a desenvolver espetáculos online. O Vítor Valenciano, enquanto jornalista, tem tido um papel bastante importante nos últimos tempos, vai fazendo diretos, o último ano foi muito ativo, especialmente ao nível dos diretos no Instagram, a tentar manter, no fundo, a atividade cultural, e com o livro que lançou, o Não Dá Para Ficar Parado, um livro acerca daquilo que é a música afro-portuguesa, e, portanto, vamos estar em casa, temos tempo para ler, portanto, pode ser uma boa sugestão. Deixo aqui a ideia do Vítor Valenciano e do Mural 18, do Wash Your Hands and Say Yeah, e também, embora agora tenha parado, o Lux tem estado também com uma programação relativamente adaptada aos tempos que temos, não é? Tiveram que se reinventar, e eu gostaria também de deixar aqui a nota para eles, para o esforço que têm vindo a fazer, e para o esforço que outros, como por exemplo também o Village Underground, e estou a falar aqui mais da área que me é próxima, obviamente, né? Para além das plataformas que já falei, mas da área que me é próxima, porque são exemplos que me estão aqui próximos e que eu sei o esforço que eles estão a colocar na tentativa de manter as suas operações abertas e na tentativa de manter os públicos interessados e envolvidos com a questão cultural. Portanto, deixo estas sugestões. E já não são poucas, já dá para... Não, são bastantes, já dá para umas semaninhas. E tem tempo de confinamento. Exatamente. Muito obrigada pela tua... Obrigado, eu. Muito relevante, e vemo-nos com certeza em breve de novo aqui nos Weekly Thoughts. Obrigada. Obrigado, Maria José e Pedro, e a equipa. Tudo correu bem para o vosso lado, e toda a equipa de imagens de marca e do Empower Brand Channel. Muito obrigado a vocês e até breve. Recordo que devem subscrever o nosso canal e podem e devem ativar as notificações para não perderem, obviamente, as nossas estreias regulares, e é impossível não estar connosco no próximo dia 31 de janeiro. Vamos ter aqui um Inspiring Moment em live streaming muito especial, com oradores nacionais e internacionais e, obviamente, com momentos surpresa que tenho a certeza que vocês vão gostar. Tenham um ótimo fim de semana, já sabem, com as séries do Empower Brands Channel.